Explica de novo, por favor. Então, vejam. A procariótica, ela possui o seu material genético, o DNA, ele fica todo solto no citoplasma da célula. Já a eucariótica é por possuir uma estrutura, né, que organize esse núcleo, o material genético ele vai ficar dentro do membrana do envoltório nuclear, dentro da membrana nuclear, certo? E organizá-lo. Ele fica separado do citoplasma, na eucariótica, já a procariótica não. Além disso, a eucariótica já tem o quê? Já tem a presença de algumas organelas, como eu falei a vocês, que organelas são como se fossem pequenos órgãos, né? São pequenas estruturas que vão desempenhar funções vitais, como respirar, produzir energia, digerir algumas partes, certo? Então, tudo isso são funções das células que são eucarióticas, que é bem mais complexa, bem mais evoluída que a procariótica, certo? Restou alguma dúvida sobre esse assunto? O senhor vai explicar um pouco sobre a carioteca que o senhor estava explicando? Oi? O senhor pode falar um pouco sobre a carioteca, por favor? Não entendi muito bem. A carioteca é uma membrana, certo? Que envolve o núcleo, que envolve o material genético da célula, tá? E essa carioteca deixa esse material genético organizado. Isso é uma característica da célula eucariótica, diferente da procariótica, que não possui essa carioteca, tá certo? Logo, seu material genético ele vai ficar solto no citoplasma, ele vai ficar mergulhado no citoplasma. Dessa forma aqui, ó, como vocês podem ver, esse filamento aqui, ó, em rosa, que eu estou fazendo de azul. Tá? Então, material genético, DNA, você sabe que ele é uma longa fita, uma longa filamento molecular, e ele fica aqui solto. Já aqui, na eucariótica, não. Percebam que a gente tem um núcleo aqui, ó, certo? E o material genético, ele fica dentro do núcleo. Veja. Ele fica aqui dentro do núcleo, guardadinho. Dúvidas? Não. Então vejam, gente, isso é a organização celular dos seres vivos, tá? E a partir disso, a gente pode denominar alguns seres vivos de acordo com o número de células que eles têm, tá certo? Então, por exemplo, os seres vivos que têm a capacidade de existirem, de serem constituídos por apenas uma célula, são chamados de seres unicelulares. Certo? Seres unicelulares, eles são formados a partir de uma célula só. Então, por exemplo, alguns protozoários, as bactérias, alguns protozoários e até alguns fungos, eles conseguem simplesmente viver com uma célula só. É uma única célula, por isso que são seres tão pequenos, né? São seres microscópicos. Então, vejam aqui, por exemplo, isso aqui são protozoários, certo? Isso aqui, ó, são protozoários. Entendeu? E cada protozoário é uma única célula, eles vivem assim. Já os seres que possuem mais de uma célula são seres bem mais complexos, certo? E a gente chama eles de seres multicelulares, tá? Que são todos esses seres aqui, tá certo? E existem também alguns seres, vamos dizer assim, que não possuem células, tá certo? Que são os vírus. Os vírus, ó, vírus são seres que não possuem células, tá? Vírus é diferente de bactéria, é diferente de protozoário. Bactéria é uma coisa, protozoário é outra e vírus é outra, tá certo? Então, os vírus não possuem células. Já que eles não possuem células, chamamos eles de seres acelulares, tá? E tem uma questão também. Segundo a teoria celular, que afirma que a vida só existe em uma organização celular, tá?
todos os seres vivos, para existirem, para serem vivos, eles precisam ter células. Então, se o vírus ele não possui célula, ele não possui estruturas celulares que formem uma célula, então o vírus ele é considerado um ser não vivo, tá certo? Vírus não tem vida. Vírus é não vivo, certo? Dúvidas? Não. Depois a gente volta a falar de vírus, tá certo? Então vamos ver agora um pouquinho sobre o metabolismo. O que é o metabolismo? Gente, o metabolismo são todas as reações químicas que vão acontecer em um organismo. Tudo que acontece no organismo, ele vai acontecer a partir do seu metabolismo. Tá? Então a produção de substâncias, a produção de células, a degradação de algumas substâncias, então tudo que vocês imaginarem que aconteça está dentro do metabolismo da célula. Tá certo? A célula, para existir, ela precisa ter o seu metabolismo sempre em constante atividade. Se essa célula ela não está em constante atividade, o que é que vai acontecer? Essa célula morre. Tá? Então, por exemplo, uma célula ela está se dividindo, ela está se reproduzindo, ela está vivendo. Então, um vírus, por exemplo, ele é um ser não vivo. Então, um vírus, tá vendo esse coisinha aqui de Vicky? Pronto, está aqui. É um objeto inanimado, tá? Então, se eu coloco ela aqui em cima, vejam, ele está aqui em cima. Aqui. Tá vendo? Está aqui. Aí, se por um acaso, uma ironia do destino, eu pego, passo a mão aqui assim e passo no rosto. O que é que vai acontecer? Esse vírus, ele vai entrar no meu organismo. E a partir do momento que esse vírus entra no meu organismo, ele vai entrar dentro de células. Tá? Ele tem mecanismos que fazem com que ele entre dentro da célula. Por quê? Um vírus, presta atenção, um vírus está aqui em cima. Ele tem uma capa protetora de proteínas. Tá? E dentro dessa capa protetora vai existir o que a gente chama de material genético. Tá? E aí, ó, quando esse vírus entra dentro da célula, ele passa esse material genético para dentro da célula, certo? Aqui está a célula. Aí a célula ela também tem material genético. E o que vai acontecer? Esse vírus, esse material genético desse vírus, ele vai se unir, vai se juntar com o material genético da célula, tá? E aí o que é que acontece? A célula ela vai começar a se dividir normalmente, ela tem sua atividade metabólica, tá? E aí esse material genético, por estar junto do material genético da célula, né? Isso vai fazer com que novos vírus sejam criados. Esses vírus acabam destruindo essa célula, certo? E aí novos vírus são formados e novas células são parasitadas para serem destruídas. Isso é o que acontece com uma doença viral. Então, por isso que a gente fica doente, porque algo está causando uma disfunção celular, fazendo com que uma doença apareça. Tá certo? Então, é assim que os vírus atuam no nosso organismo. Alguma dúvida? Não. Não. Tem certeza? Vou passar. Vou começar de novo. Então, o metabolismo, por ser o conjunto de reações químicas, né, por ser o processo que vai manter a célula viva, certo? Ele é dividido em duas fases, que é o anabolismo e o catabolismo. O que é o anabolismo? O anabolismo, gente, é quando a gente começa a formar novas moléculas, novas estruturas no meu corpo. Por exemplo, a gente se alimenta, né? E esse alimento vai fazer o quê? Com que a gente se desenvolva. Não é isso? Então, a partir do momento que a gente absorve os nutrientes daquele alimento, esses nutrientes eles vão servir para formar novas estruturas no meu corpo. Isso é o que a gente chama de anabolismo. Já catabolismo é o contrário. É quando estruturas complexas do meu corpo, elas começam a ser degradadas, certo?
para participar das atividades metabólicas. Então, por exemplo, se você não come nada, você passa tipo 10 dias sem comer, o que é que vai acontecer? Você vai praticamente emagrecer, né? Não vai emagrecer com muita saúde, mas vai emagrecer. Então, o que aconteceu? O seu corpo começou a utilizar as próprias moléculas dele, certo? Para manter ele em atividade. Porque quando a gente, independente de qualquer coisa, nosso corpo, ele está, só em a gente estar vivo, nosso corpo, ele sempre vai estar em atividade metabólica. E essas atividades metabólicas geram um gasto de energia, tá bom? Então, a gente precisa sempre estar repondo essas energias. E a gente repõe energia a partir disso, a partir da nossa alimentação, né? A partir dos nutrientes que vão servir para a formação dessas moléculas energéticas. E se a gente não se alimenta, o corpo vai começar a usar as próprias moléculas do corpo para produzir energia. E isso é o que constitui o metabolismo. O metabolismo ele sempre deve estar em constante atividade. Se uma célula ela não tem metabolismo, ela morreu, ela morre. Certo? Dúvidas? Ô, professor, só pode repetir anabolismo e catabolismo? Vamos lá. Anabolismo é o quê? É quando a gente pega substâncias simples, a gente se alimenta, por exemplo. E aí essas substâncias que a gente se alimenta, elas começam a participar dos processos de formação do ser vivo, né? Elas começam a fazer, a participar aí da regeneração celular, da formação do ser vivo, do desenvolvimento. Então, moléculas simples serão transformadas em moléculas mais complexas, tá certo? Um outro exemplo disso é a fotossíntese, por exemplo. Então, a fotossíntese, a planta utiliza gás carbônico e água que ela absorve para formar a glicose, que é a molécula que vai dar energia para a planta. Então, a gente formou uma molécula bem complexa a partir de moléculas simples, certo? Já o catabolismo é o contrário. A gente vai pegar moléculas complexas e vai degradar elas em moléculas mais simples, tá? Então, por exemplo, no processo de respiração celular, o que acontece? A gente utiliza a glicose para formar energia. A gente utiliza uma grande molécula para formar uma molécula menor e fornecer energia para a gente. Dúvidas? Não. Uma pessoa diz que tem metabolismo Aí, rápido. está muito baixo. Diga. Quando uma pessoa diz que tem metabolismo rápido, como é que ocorre esse tipo para a pessoa ter o metabolismo rápido? Quando uma pessoa, vamos lá, quando uma pessoa ela possui o seu metabolismo acelerado, acontece da mesma forma. A diferença é que a pessoa que contém o metabolismo acelerado, ela vai gastar muito mais energia do que uma pessoa que tem um metabolismo mais lento. Mas já acontece da mesma forma. Então, geralmente, pessoas que têm um metabolismo acelerado são pessoas que são magras, são pessoas que estão sempre em atividade, entendeu? São pessoas que têm, vamos dizer assim, mais... Deixa eu ver a palavra. Que tem mais disposição, certo? Já uma pessoa que tem um metabolismo lento é aquela pessoa que é aquela pessoa mais lenta, que passa o tempo mais lento, entendeu? Que projeta as coisas de forma mais lentamente. Tudo na vida dessa pessoa tem uma certa lentidão. Até a maneira de pensar é lenta. Ela não é uma pessoa ágil. E tudo isso é devido ao metabolismo que não é acelerado. Certo? E o que é que faz para acelerar esse metabolismo? Existem várias formas. Então, a primeira forma é o fator hormonal. Certo? Tudo no nosso metabolismo está relacionado aos hormônios. Então, tem determinados tipos de hormônios que vão manter esse metabolismo, essas atividades aceleradas, certo? E se você não produz muito esse hormônio, o que é que vai acontecer? O seu metabolismo ele não vai estar acelerado, ele vai estar mais devagar. Então, tudo na vida da pessoa vai ser devagar. Aí, geralmente, essas pessoas têm uma facilidade muito grande a engordar, entendeu? São pessoas que ficam cansadas, mesmo sem fazer nada, tá? Pessoas de metabolismo lento. Entendeu? Aí, o fator hormonal é o principal fator que mexe no metabolismo. E o segundo fator é o quê? É manter o corpo em atividade.
certo? Então, por exemplo, a prática de atividades físicas constantes vai gerar um aumento metabólico. Por isso que o pessoal diz assim, quem pratica atividade física, exercício físico, tem mais disposição para fazer tudo na vida. E realmente, certo? Quem pratica atividade física tem muito mais disposição para tudo. Por quê? Porque o seu metabolismo está em constante atividade, está rápido, entendeu? E aí, o estilo de vida dessas pessoas ele vai ser melhor. Então, outro fator é esse. É manter o corpo sempre em atividade. Sempre, 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 sempre. Então, fazer exercícios, fazer atividades físicas. E você vai sair para algum lugar, vai andando, não vai de carro. Porque essa movimentação faz com que o seu metabolismo acelere, tá? Então, constante movimentação do corpo. E outro fator que vai influenciar diretamente no metabolismo é a alimentação. Então, se a pessoa faz uma alimentação que não é uma alimentação tão boa, tipo, se alimenta de coisas gordurosas, né, de coisas engordativas, então, esse tipo Fast de food, por alimento exemplo. com muita gordura é o quê? Fast food como exemplo. Não entendi. O fast food é um exemplo. Claro, fast food, né? Que são alimentos extremamente gordurosos, salgadinhos, doces, que são alimentos que são muito energéticos, certo? Você vai colocar muito energia para o seu corpo e não vai gastar. E essa energia ela vai se acumular, entendeu? Ela vai virar uma reserva em formato de gordura e você acaba engordando. E essa gordura, quanto mais a pessoa tem gordura, mais o metabolismo da pessoa fica lento. E quanto mais o metabolismo é lento, mais a pessoa ela vai ser lenta em todos os sentidos, entendeu? Então você sobe uma escada, você está cansado, entendeu? Você passa o dia inteiro deitado e você se sente cansado por isso. Veja que coisa. Então tudo isso é devido à lentidão metabólica, tá? Então outro fator que vai influenciar diretamente o metabolismo vai ser a alimentação. Então, se você escolhe, por exemplo, se alimentar de alimentos leves, de alimentos que não são gordurosos, de alimentos que vão gerar um equilíbrio na sua dieta alimentar, certo? Isso vai fazer com que esses nutrientes eles se distribuam de maneira homogênea, vamos dizer assim, no corpo, e vai fazer com que você tenha suas atividades metabólicas já aceleradas, certo? Isso vai lhe dar disposição. A alimentação muda muito a vida das pessoas com relação à disposição. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Existem alimentos, por exemplo, que possam acelerar o metabolismo? Existem. Então, por exemplo, o café, né? Que tem a cafeína. A cafeína é um ativador metabólico. Canela, certo? Alguns chás que são alimentos que a gente chama de termogênicos. O que é isso? Alimentos termogênicos são aqueles alimentos que eles começam a aumentar a temperatura do nosso corpo, por isso termogênico, certo? E quanto mais aumentada essa temperatura, né, a gente produz mais energia para poder baixá-la. A gente não sente isso acontecendo, tá? Mas só o fato da gente produzir mais energia para baixar, isso vai aumentar o metabolismo e vai fazer que a gente fique mais ativo, mais ligado. Por isso, dizem que quem toma energético, aqueles energéticos, né, Red Bull, Monster, aqueles energéticos que o pessoal compra por aí. Então, isso deixa a pessoa muito ativa. A pessoa não dorme, certo? Justamente por quê? Porque são substâncias que elas vão, entre aspas, acender o nosso corpo. A gente vai ficar ligado, a gente vai ficar em constante ativação metabólica. Agora, isso não é bom. Essa questão desses energéticos, para quem toma, não é bom. Certo? Por quê? Porque às vezes você já tem o seu metabolismo normal, certo? Porque todo mundo acha que, por exemplo, ela mesmo. Eu falei que uma pessoa que fica o tempo todo sem fazer nada, né? Fica cansado de não fazer nada, ela fez, eu sou assim, mas não é isso, entendeu? Não é porque você fica
parado o tempo todo, seu metabolismo é acelerado. Existe uma coisa chamada metabolismo lento e existe outra coisa chamada de preguiça, certo? Que não tem nada a ver, tá? Então, vamos identificar o que é cada coisa. Certo, gente? Professor, Diga. tem alguns alimentos, tipo, que pode dar insônia. O metabolismo acelerado pode causar insônia? Pode. Olha, o metabolismo, ele tem que ser mediano. Ele nem pode ser muito lento e ele nem pode ser muito acelerado. Ele tem que ser médio, certo? Então, por exemplo, enquanto o metabolismo lento, por exemplo, as pessoas elas dormem demais, né? E já se acordam cansados. Já o metabolismo acelerado demais, isso vai causar insônia na pessoa. A pessoa não dorme, tá? Então, por exemplo, você tomar café antes de dormir, isso é um veneno, certo? Para você que, por exemplo, que constantemente possa ter insônias. Não pode acontecer isso, tá? Isso vai influenciar no seu sono. Não só café, como alguns outros tipos de chás, certo? Alguns tipos de alimentos, eles ativam esse metabolismo. Por exemplo, feijão de noite. Isso é ruim porque é uma comida muito pesada, entendeu? É uma comida que o seu corpo ele vai gerar um tempo para metabolizar. E quanto mais energia o corpo gasta, menos sono você vai sentir. Tá certo? Então, por isso que é aconselhado que as pessoas se alimentem de alimentos mais leves, certo? Para a pessoa ter, por exemplo, uma noite de sono mais tranquila. Então, se você compra, por exemplo, um prato de cuscuz com feijão, certo? E carne, macaxeira, de 8 horas, 9 horas da noite, isso vai demorar muito para ser metabolizado no seu corpo. Então, você vai ficar em constante atividade só para fazer aquele alimento ele ser digerido. Então, ele vai demorar mais ou menos umas 5, 6 horas. E aí você comeu de 8 horas da noite, aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 horas da manhã você ainda está digerindo esse alimento, tá? Constante atividade. Então, sua noite de sono não vai ser tão boa. Certo? Dúvidas? O metabolismo acelerado pode trazer um prejuízo à saúde, assim como o metabolismo lento? Veja, pode, certo? Porque quem controla o nosso metabolismo é uma glândula chamada de tireoide, tá? E o nosso metabolismo é controlado através dos hormônios que a tireoide lança. Se esse metabolismo ele é mais acelerado ou mais lento, isso pode provocar uma disfunção na tireoide, tá certo? Por exemplo, se o seu metabolismo é tão acelerado, você vai liberar hormônio demais, certo? E isso pode sobrecarregar a tireoide. Do mesmo jeito que se o seu metabolismo é lento, a tireoide ela vai forçar a produzir mais hormônios, e isso vai forçar ela também, aumentando ela de tamanho, né? É o que a gente chama de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, certo? São doenças hormonais que a gente só vai comentar delas no ano que vem, certo? Mas pode causar sim. Mais alguma dúvida? Não. Tem certeza? Sim. Vamos passar. Então, ó, todo ser vivo ele vai ter reações e movimentos, né? Então, por exemplo, os seres vivos eles são capazes de reagir a estímulos do ambiente, tá? Então, seja a procura de alimento, movimentação ou fuga de predadores. Organismos complexos, como os mamíferos, por exemplo, eles vão possuir órgãos especializados em receber estímulos ambientais, como os sentidos, tá? Então, por exemplo, você está num ambiente frio, então esse frio ele vai gerar um estímulo em você, certo? O seu cérebro vai entender que o ambiente está frio e aí, ó, ele vai gerar uma resposta. Então você vai ter calafrios, você vai ter a necessidade de se esquentar. Tá? Do mesmo jeito que se você tiver num ambiente muito quente, esse ambiente quente ele vai gerar um estímulo para o seu cérebro e o seu cérebro ele vai começar a dar a resposta. Qual seria a resposta de você estar no ambiente quente? Então você vai começar a suar demais,
certo? Justamente para esse suor resfriar o corpo e não deixar com que o seu corpo aqueça muito por você estar num ambiente muito quente, certo? Então, são respostas que o nosso corpo são respostas que são ativadas pelo nosso corpo através do sistema nervoso de acordo com o ambiente que estamos. Nós vamos receber estímulos ao ambiente, tá? Então, outro exemplo, as plantas também apresentam reações a estímulos, como, por exemplo, o girassol, que move-se em direção à luz, tá? E algumas folhas, eu não sei se vocês já viram nessa imagem que vocês estão vendo, algumas folhas que existem, quando a gente toca nela, ela fecha. Eita! Certo? Então, isso Se eu não me engano, o nome dessa folha que fecha é Maria Fecha a Porta, eu acho. Não sei o nome, não. Entendeu? Mas, assim, tanto os seres vivos que são mamíferos, né, répteis, qualquer ser vivo que seja vertebrado ou invertebrado, ele vai responder a estímulos, assim como as plantas também conseguem receber, a reagir a certos estímulos. Isso é uma coisa que é normal, é uma coisa que é comum, certo? Outra característica aqui dos seres vivos é o crescimento e a reprodução, tá? Então, todos os seres vivos, eles vão reproduzir, certo? E esse ser vivo, quando nascer, ele vai crescer e se desenvolver, certo? Então, todo ser vivo cresce, com exceção dos vírus. Mas óbvio que os vírus não são seres vivos, como eu falei a vocês, porque eles não possuem metabolismo próprio. Então, um vírus, quando ele se reproduz, ele só consegue se reproduzir novamente se ele estiver dentro de alguma célula. Se ele não estiver dentro de alguma célula, ele não vai se reproduzir, ele vai ficar lá quietinho, paradinho, sem que ninguém mexa nele, certo? E nos organismos que são unicelulares, o crescimento ocorre pelo aumento da sua única célula, tá? Então, os organismos unicelulares, ele aumenta a célula de tamanho, certo? E depois eles se reproduzem a partir dos processos de divisão da célula. A célula se divide e ele vai se reproduzindo mais e mais e mais, e vai aumentando, no caso, o número de indivíduos, tá? Já os organismos que são multicelulares, eles crescem, eles se desenvolvem e crescem pelo número de células que existem em seu corpo, tá? Então, assim, por exemplo, um bebê, quando nasce. Então, vai chegar um momento que esse bebê vai crescer. E o que faz ele crescer é justamente as várias células do seu corpo que vão se multiplicando e vão desenvolvendo essas estruturas, tá? Então, no organismo unicelular, a divisão da célula, deixa eu pegar aqui, a divisão da célula em duas corresponde ao processo de reprodução. E nos seres que são multicelulares, como já vimos, a vida começa a partir de uma única célula que vai se multiplicando, tá bom? E aí a gente vai ter dois tipos de modo de reprodução, tá? A gente vai ter a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. O que é isso? Qual é a diferença? Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Qual é a diferença da reprodução sexuada? Deixa eu ver. Olha quem está aqui. Dê oi. Então, a reprodução assexuada, ela é diferente da reprodução sexuada. E qual é a grande diferença? Alguém sabe diferir a reprodução sexuada da assexuada? Não me lembro, professor. Bote a Uma precisa cabeça. da presença masculina e a outra não. Como é? A assexuada precisa não precisa da presença masculina e a assexuada precisa. Vou dar uma nota 3 para a sua resposta. Ainda não é assim. Mais alguém? A reprodução assexuada é aquela que um ser vivo dá origem à descendência geneticamente idênticos a ele. E Como a é? Não entendi, não. assexuada
A reprodução assexuada é aquela que envolve um ser vivo e dá origem a descendentes geneticamente idênticos a ele. E a sexuada envolve a participação de células especializadas, denominadas gametas, produzidas pelos aparelhos produtivos masculinos e femininos. E você leu isso aonde, amor? No livro, foi? O livro, E o que são gametas? não sei. Tá vendo? Não adianta a gente formular uma resposta sem saber o que é. Então, gente, ó, vamos lá. A reprodução assexuada, ela não envolve a participação de nenhum tipo de gameta. E o que são gametas? São células germinativas. Quais são as duas células germinativas que existem? Eu acho que é espermatozoide e Ó, espermatozoides e óvulos são as duas células germinativas que existem, né? Os espermatozoides são as células reprodutoras do macho e os óvulos são as células reprodutoras da fêmea, tá? Então, eu vou interromper aqui, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.